Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos a essa manhã de live. Daqui a pouquinho, 9h30, iniciamos aí o bate-papo com a Marcela. E antes disso, eu quero falar um bom dia para todos vocês. Sejam bem-vindos para essa semana cheia de conteúdo. Foram 5 dias, hoje tem 3 lives, em que nós convidamos pessoas interessantes para estar aqui com a gente e para que a gente consiga revisitar a nossa casa. Sejam bem-vindos. Daqui a pouquinho a gente vai ter a oportunidade de falar com uma pessoa bem interessante que vai ajudar muito nessa nossa forma de revisitar o nosso interior. Vamos chegando, dizendo um oi. À medida que forem chegando, por gentileza, mandem um oi pra gente aqui. Confirmem, por favor, também se o áudio tá bom, se o vídeo tá bom, se a imagem tá boa. E daqui a pouquinho, já com a Marcela. Vamos chegando. À medida que for chegando, mande um oi. Bom dia, Marcela. Olá, tudo bem, Levi? Eu Bom tô bem, e dia, você? tudo jóia. Aqui para mim já é Que boa bom. noite. Já é boa noite. Pessoal, estamos com um fuso horário de 10 horas a mais para Tailândia. Marcela está direto de Tailândia, né, Marcela? Sim, aqui já. Ali já está, né? Primeiro, quero agradecer muito a oportunidade desse bate-papo e desse tema tão interessante para esse momento em que a gente conversando e chegamos a esse contexto e também o seu tempo. Eu sei que o seu tempo aí é muito envolvido com questões de desenvolvimento humano, com um trabalho muito bonito que você faz. Então, muito obrigado pelo tempo de estar conosco nessa manhã. Imagina, eu que agradeço, uma honra para mim. Sempre admiro muito o teu trabalho, vou acompanhando mesmo aqui à distância e é muito bacana estar aqui a serviço e auxiliando, compartilhando com mais pessoas, né? E convidando as pessoas a olhar aí esse retorno para casa, revisitar a casa de uma forma um pouquinho diferente. Então, para mim, Que um grande legal. prazer. Marcela está falando exatamente da Tailândia. Ela vai poder se apresentar daqui a pouquinho. À medida que você for chegando, por gentileza, mande essa live para mais pessoas, para que essas pessoas possam se conectar com essa mensagem pela manhã, aqui no Brasil e lá, já à noite, para que a gente realmente tenha essa possibilidade de conectar com o nosso interior, com os recursos do nosso ser, com esse tema que a gente preparou, Revisite Sua Casa, um mergulho nas possibilidades do ser. Então agora eu vou pedir para a Marcela ter as honras de se apresentar para o pessoal, fique à vontade para se apresentar. Enquanto isso, eu vou colocando aqui o tema da nossa live e fixando também, tá bom? Legal. Fique à Então, vontade, Marcela. obrigada mais uma vez, é uma honra estar aqui. Bem-vindo a todos, agradeço também pelo tempo de vocês por estarem aqui nos assistindo. Eu sou terapeuta transpessoal, eu trabalho com esse retorno, né, para essa reconexão com a essência do ser, que realmente nesse momento é algo extremamente importante e necessário. Então, para mim, é um momento muito bacana de ver quantos movimentos estão acontecendo aí de pessoas revisitando aí, né, buscando esse centro a partir do autoconhecimento. Eu trabalho muito focada com desenvolvimento voltado principalmente para mulheres, então esse retorno aí para essa essência feminina que a gente se afastou, mas que quando a gente olha também para o masculino, os homens também se perderam, somos, né, os dois lados, ambos, homem e mulher, temos yin e yang, então é o desequilíbrio dessa energia feminina para ambos os lados, né? E eu trabalho fazendo, então, imersões pelo Brasil, outros países, jornadas. Agora a gente está com tudo meio stand-by, aprendendo aí, né, a sair do controle, a deixar, aceitar e esperar, né? Mas eu continuo com esses atendimentos aí de forma online, então que bom que pelo menos continuo conseguindo
auxiliar as pessoas mesmo à distância. Então, tem sido um movimento Pessoal, muito legal. muito obrigado. Pessoal, quem chegou agora, nós estamos com a Marcela Marques, terapeuta transpessoal, especialista em reconexão com a essência. Não sai daí. Já compartilha essa live com muitas pessoas. A Marcela disse para mim, antes de entrar, falou, Levi, eu gosto muito de live, só que eu gosto de muitos corações. Então, à medida que eu vou falando, eu gosto daqueles corações subindo, subindo, subindo. Né, Marcela? Eu acho que isso mostra também essa troca de energia, né, Marcela? Acho que é muito interessante. Só para a gente saber, Marcela, você está há quanto tempo de Bangkok? Quantos quilômetros, horas? De voo é 1 hora e pouquinho, mas de trem Tá. ou de ônibus dá umas 14 horas. Eu já fiz todos os trajetos possíveis, de ônibus, de trem, de avião. Só não fui de barco ainda. De barco a gente vai até o continente, mas eu moro numa ilha que chama Koh Phangan e é um lugar muito mágico, assim, muito legal. Muito Pessoal, bacana praias fantásticas, templos fantásticos, palácios suntuosos, né? Isso é Tailândia, assim, é fantástico. Não tive a oportunidade de ir, mas com as visitas no Google, no YouTube, em tudo isso que a gente tem de conteúdo, das postagens também da Marcela, é um lugar fantástico. Vale muito, 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 né, Marcela? Acho que é uma energia fora. Está sendo uma experiência muito interessante estar aqui passando por tudo isso, porque eu vejo como a mentalidade é diferente, como o local traz uma outra forma de lidar com tudo isso. Existe uma fala aqui na Tailândia que fala assim, sabai, sabai. Ou seja, está tudo tranquilo, está tudo certo. As pessoas aqui são muito outro ritmo. Elas não estão tanto na mente. O país é budista, em sua grande maioria. Então, é como se não fosse aí cair para essas armadilhas da mente, que eu acho que é um dos grandes pontos que a gente tem sofrido bastante. Então, aqui eu vejo assim, as pessoas estão muito bem, muito tranquilas, o pessoal local mesmo, os tailandeses, estão bem sossegados. E eu acho que é uma boa também, porque eu estou aqui com essa possibilidade de estar em meio à natureza, né? Eu moro aqui bem próximo da praia, em meio ao mato, então também isso, nesse momento, tem ajudado a manter aí Resumo, né, pessoal? Uma vida bem chata, uma vida bem triste, né, Marcela? O contrário, imagina a imersão nisso tudo. Que legal, muito bacana. Então esse tema, né, que é revisite sua casa, um mergulho nas possibilidades do ser, leva a gente primeiro a perceber o que é o ser, né? E eu venho daquela reflexão, Marcelo, você pode me ajudar como especialista, que muitas vezes as pessoas querem o ter. Muitas pessoas querem ter as posses, querem ter os recursos materiais, né? E isso é o que culturalmente a gente vem aprendendo desde a nossa infância, né? Então você precisa ter uma casa, e depois ter um carro, e depois ir conquistando, e conquistando, e conquistando. Só que antes do ter, a gente tem o fazer. E bem antes do fazer, a gente tem o ser. Então eu preciso ser, fazer, para depois ter. Mas, Marcela, introduz aí o que você pensa sobre o ser. O que é isso? Conta pra gente. Isso vem bem de encontro, assim, bem focado com o que eu trabalho, que é justamente esse movimento que há muitos anos atrás começou a acontecer dessa desconexão que as pessoas tiveram. Começou lá com a desconexão que a gente teve da natureza. Então, eu não pertenço, eu não sou junto com a natureza, eu sou dono da natureza, eu, né, tomo conta disso. Então, eu me desconectei de, poxa, somos algo aí muito maior, a natureza está aqui trazendo tanta coisa pra gente, tanto abundante, está ali, né? A gente tem comida, a gente tem um local para ficar, tudo que a gente tem é esse nosso planeta ali doando abundantemente. Então, esse foi o primeiro movimento de, né, ruptura e que fez a gente começar a desconectar da nossa essência. Quando a gente desconecta da casa que a gente mora, né? E a gente coloca a casa, hoje só esse espaço físico, que hoje em dia o pessoal está até reclamando de ter que voltar para lá. Mas a nossa casa, ela também é o planeta que a gente mora. E a gente não está cuidando muito bem dele. Então, esse foi um primeiro ponto. E depois, essa desconexão interna da nossa identidade, de quem nós somos, que foi muito voltado a essa busca pelo ter, pelo dinheiro, pela aparência, né? Já faz bastante tempo que isso tem acontecido, mas agora eu sinto que ele está ainda como se fosse um pico, né? Como se a gente tivesse alcançado um pico.
Então, Uhum. esse movimento de retornar ao ser, ele acaba sendo não algo difícil, diferente, porque há muito tempo as pessoas foram se distanciando. Eu já não sei quem eu sou, eu sei quem eu sou a partir do que a sociedade me diz, a partir do que eu Fantástico. vejo ali de fora, do que é esperado, seja do meu trabalho, seja também, às vezes, acabei de terminar uma sessão, antes da gente entrar, a pessoa estava justamente trazendo, agora ela se divorciou, e quem eu sou sem esse meu parceiro me dizer quem eu sou? Então, é muito interessante isso. Quanto que nós não estamos aqui dentro para entender o que a Marcela gosta, o que a Marcela quer, né? O que são minhas escolhas. Isso desde coisas pequenas, como que música que eu gosto de ouvir, ou realmente eu gosto de visitar esses lugares, são esses os meus hobbies, ou isso eu aprendi, né? Porque é o esperado, porque minha família fazia. Então, o que eu vejo, né, sobre esse retorno do ser é voltar a esse silêncio, a essa reconexão, a conectar ali no teu coração, e que isso não acontece. A gente não tem tempo, né? Eu sempre brinco, a gente não tem tempo para parar para saber quem a gente é. E Olha que agora o interessante. universo Uhum. tá ali falando, vamos lá então, gente. Né? E é tão Vamos interessante parar e ir essa lá sua pro quarto e introdução, sentar e pensar. e é tão interessante essa introdução, porque quando a gente fala de nos perceber, ou seja, perceber o que a gente é, o que a gente sente, de que forma a gente se comporta, e a gente reclamava também muito de tempo, né? E reclama muito nessa rotina, nesses padrões que estabelece. Somos seres de hábitos, né? A gente precisa ter hábito para se sentir em movimento e produtivo. Só que quando a gente entra numa situação como essa de isolamento, de buscar uma quarentena, distanciar dessa rotina de academia, de aula das crianças, de trabalho, todo aquele trajeto convencional, a gente se encontra no momento, nos encontramos em um momento em que a gente pode fazer ali uma nova rotina e novos horários, né? E Sim. a gente percebe, Marcela, até uma reflexão que eu tive essa semana com outro amigo batendo um papo, que de certa forma, a gente já praticava isolamento social. Quando a gente voltava para casa, talvez estava ali com o eletrônico, não tinha realmente o ouvido para as crianças, não tinha realmente a atenção com a esposa ou com o esposo, né? De certa forma, no dia a dia, à medida que os eletrônicos entraram, que a tecnologia entrou, a gente distanciou das pessoas. E quando a gente distancia das pessoas, a gente distancia de uma parte de nós, né, que tinha muito em contato com essas pessoas. Ou seja, cadê aquele no olho, aquele toque, aquele afeto, aquele carinho, aquela gentileza? E aí eu parto um pouquinho da premissa, nos meus bate-papos, eu já te devolvo essa reflexão, é que quando falta um cuidado com a gente, quando a gente não se trata com gentileza, quando a gente não se trata com cuidado, com amor e carinho, é muito difícil a gente passar isso para as outras pessoas. É muito difícil a gente entregar aquilo que a gente não tem, né? Por isso essa volta para o ser e para casa, talvez, na minha opinião. Mas aí, Sim. Marcela, mais ou menos essa linha? Com certeza. Então, só o que você estava comentando no início, as pessoas se reconhecem a partir, então, dessa rotina, a partir do momento que eu não tenho aquilo, né? O que eu sou. E sim, o que eu mais ouço, seja nas sessões, seja nas imersões, o pessoal sempre reclamando, eu não tenho tempo, seja para curtir os filhos, o parceiro, para conseguir realizar o que gostaria. Então, sempre essa era a desculpa. Agora, essa não é mais a desculpa para muitas pessoas. Tem Uhum. pessoas que estão, obviamente, aí trabalhando jornadas duplas e triplas, mas tem muitas pessoas que estão com esse fator tempo. Mas eu não pausei para saber quem eu sou, para saber o que eu preciso fazer. Então, é mais fácil eu tentar continuar, estar para fora. Então, o movimento tá, vou para dentro de casa, mas eu continuo na busca do estar para fora. Eu continuo a partir do celular, eu Perfeito. não estou isolado. E eu até tenho Uhum. convidado as pessoas que estão fazendo sessão comigo a mudar o vocabulário em relação a tô aqui confinado, né? Essa parte, porque isso deixa tão pesado. Falo, gente, você está na sua Claro. casa, você tem aí comida. É um lugar que, se você É o for seu ver aqui, refúgio, é o seu lar, né? é um lugar melhor para você estar num momento como esse. Eu Ou fui pelo menos para deveria. o Vietnã aqui, né, esses tempos, e, poxa, quando teve a guerra, o pessoal estava ficando numas cápsulas cheio d'água. Então, assim, é olhar o quanto que a gente está aqui hoje, com tudo à nossa disposição, e a gente não está reconhecendo o privilégio que é esse retorno para casa de várias formas.
né? Então, seja o estar mesmo fisicamente dentro da minha casa, quem é essa pessoa que está aqui do meu lado, efetivamente? Porque tem gente, né? Infelizmente, a gente está vendo quanto de conflitos estão tendo entre os casais, porque é isso, agora eu estou aqui tendo que conviver com essa pessoa. Porque, como você bem falou, a internet afasta, né? Ou a minha agenda tá cheia de compromissos, eu me, né, preencho de certas coisas para não estar ali comigo e nem com o outro. Mas eu não tenho essa visão. Agora, quando chega algo externo e diz para mim, você não pode, aí eu sinto, né, um movimento externo de eu não posso escolher por mim, eu não posso fazer, aí isso pega. Porque por mais que eu tava lá na minha casa e não tava interagindo, e agora esse é o movimento que eu tô tendo que fazer, ficar em casa, parece que eu não, agora eu quero sair, né? Eu preciso fazer isso. A gente se sente tolhido e perdido, né? Quem sou eu aqui dentro dessa casa sem tudo que me conta quem eu sou? E eu acho que é bem nesse sentido mesmo, da gente convidar realmente quem está do nosso lado a buscar um pouco dessa autorreflexão, desse autocuidado, do que eu não fazia, que agora eu posso pensar em fazer. Eu tenho a oportunidade, Marcela e amigos, de conversar com alguns pequenos empresários, onde meu trabalho é pautado um pouco em treinamentos, em palestras, e não é incomum eles me dizerem assim, Levi, agora que o negócio estava decolando, agora que começaria a dar resultado. E aí eu pergunto, tá, mas isso vai acabar em algum momento? E como você está se preparando para esse momento? De que Exato. forma que você está refletindo de como voltar ou readaptar o seu negócio até que isso volte, né? E aí vem uma reflexão que eu gosto de fazer sempre, Marcela, que é assim, existem coisas que eu posso fazer, existem coisas que eu não posso fazer. Eu não posso fazer, por exemplo, uma decisão pelo governo, eu não posso fazer, por exemplo, uma decisão pelo governo de estado, nem o federal, nem o municipal, são alçadas diferentes, né? Agora, dentro de mim, dentro da minha família, eu tenho como contribuir. Então, nessa premissa, o que eu não posso deixar de fazer? Eu não posso, aquelas coisas que eu deixo de fazer, invadir aquilo que eu posso fazer. Aquelas coisas que eu não consigo ter acesso, invadir o que eu tenho acesso, as minhas possibilidades, né? E não deixar com que isso vá tolir as minhas atitudes, né? E aí tem uma reflexão que eu sempre faço, né? Talvez no dia a dia a gente estava muito acostumado em ouvir. E aí talvez esse momento é um convite para se escutar. E quando a gente se escuta, não pressupõe só uma atividade biológica natural. Isso diz respeito a interpretar aquilo que você está sentindo, pensando, e aí sim depois seu filho, sua esposa. É a mesma coisa com ver e enxergar, né? Talvez eu via muitas coisas acontecendo, e agora a gente está de frente, está enxergando. Né? Esse momento ele propicia a gente um pouco mais de recursos internos de contato, mas a gente tem que saber utilizar também e perceber esses recursos, não é, Marcelo? Com certeza. E eu acho que, assim, saber que está nas nossas mãos fica pesado. Ele pode ser extremamente impulsionador. Só depende. Uhum. Uhum. Tem a ver. Então, isso que essas pessoas trouxeram sobre, poxa, agora que estava decolando, talvez esse seja um ótimo momento para você sentar e entender o que mais que você pode trazer para contribuir para o teu negócio, para as pessoas ao redor e se reinventar. Só que quando a gente está, agora está muito essa questão, né? Seja um medo, seja essa instabilidade, essa insegurança, e isso afeta os nossos pensamentos, isso afeta o nosso estado de energia, nosso estado de espírito, e isso afeta o nosso corpo.
Então, o quanto eu me deixo levar, né, pelo que está acontecendo ali no externo e não tenho esse revisitar interno para eu ver o que eu quero, o que eu posso fazer, eu vou ali me contaminando pelo que está fora e isso não é legal. Eu não sei se você conhece o Dr. Joe Dispenza, eu acompanho ele há algum tempo, ele é incrível e ele traz exatamente isso sobre a nossa cabeça, o quanto que nós agimos sempre lá, conectado no passado ou no futuro, né? E não aqui no presente. Isso faz toda a No diferença. presente. Então, quando a gente está sempre lá no passado, a gente vai revisitando coisas e a gente vai muitas vezes, né, trazendo um sofrimento e a gente planeja, a gente vai projetar um futuro de acordo com um passado que eu já revivi. Então, a gente não consegue um resultado diferente. O momento agora é justamente você estar aqui no presente e poder criar o teu futuro e não simplesmente olhar para o passado e vai ser assim, nossa, então vai estar acontecendo algo aí de errado, isso não vai me permitir estar melhor da... Fica lá voltado ao passado, ele vai sempre ser um fluxo igual, né? Perfeito. Marcela, tá dando umas pequenas travadinhas, mas enquanto isso, deixa eu conversar com o pessoal para reapresentar você. Quem chegou agora, nós estamos com a Marcela Marques. Marcela Marques, direto da Tailândia, então assim, pode ter um pouquinho de delay, um pouquinho de questão de Tá bom. conexão, mas fiquem firmes aí, né? Natural isso acontecer. Estamos falando, pessoal, da importância de revisitar a nossa casa, né? De revisitar primeiro a nossa casa interior, depois aquela que de fato estamos, né? E aí a Marcela falou da questão desse excesso de cobrança, né? Da gente não se perceber e também isso não ser de uma hora para outra, ou virar um excesso de cobrança também, né? E aí agora eu vou realmente pedir para ela como iniciar, para aquelas pessoas que estão realmente com essa vontade de se perceber um pouco mais e se sentir, se é pelo caminho da meditação, se é pelo caminho da autopercepção, enfim, a especialista é a Marcela, e eu gostaria que ela falasse um pouquinho sobre isso. Marcela, como iniciar essa busca pelo ser, pela parte interna nossa, que tem todos esses recursos? Sim. Existem diversas formas, e o que eu falo sempre, repito, é importante você encontrar a sua própria forma. Para mim, pode ser que algo dê certo. Para você, pode ser que aquilo não seja legal e você vai encontrar de uma outra maneira. Então, por exemplo, meditação, quando a gente fala de meditação, vem sempre aquela imagem de uma pessoa sentada. É uma forma de eu esvaziar a minha mente e expressar através do meu corpo. Eu estou bem conectada comigo nesse momento de uma dança, né? Então, é você encontrar qual é a sua forma de silenciar. Tem pessoas que são a partir de fazer jardinagem, mexer. Agora, né, quem está com tempo livre, está em casa, se você tiver jardim, é um ótimo momento, é uma ótima medicina, né? Seja, às vezes, na cozinha também, você está ali, tudo que você colocar a sua atenção plena é uma forma de você estar revisitando também aqui dentro, né? De você estar Olha que inteiro. fantástico. Que fantástico, Marcelo. Só um parênteses bem interessante, porque assim, ela acabou de desconstruir um padrão, pessoal, que assim, você precisa sentar, você tem que estar em posição de lótus, sua mão tem que estar para cima fazendo um movimento assim. E não, né? A verdade é que a todo momento a gente está produzindo pensamentos e sentimentos. Pensamentos bons, sentimentos bons, química boa. Então, o nosso corpo ele responde a isso, quimicamente e biologicamente. A mesma coisa com pensamentos e sentimentos ruins, né? Então, à medida que eu não tenho filtro com o que está acontecendo, tudo isso me invade, e a forma com que me invade também muda minha biologia, minha química e minha vibração. E o convite da Marcela é justamente nesse sentido. Se você encontrar isso na corrida, se você encontrar a boa química, a boa biologia, os bons sentimentos na música, lendo,
ou meditando, ou fazendo respiração consciente, enfim, diversas técnicas, tá tudo bem, né, Marcela? É nesse caminho, né? É a sua forma. A natureza, ela auxilia muito. Então, se você tem a possibilidade de estar ali contemplando a natureza, isso tem um plus, assim, vamos dizer, porque ele te Aham. auxilia a acalmar, né? E tem algo que eu tenho trazido muito nos atendimentos e trazendo muito para minha vida pessoal, que é a gratidão. Isso é algo que não adianta. Quando a gente tá. Imagina que é como se fossem dois jardins. O que a gente escolhe regar? Então, se a gente está ali com preocupação, com medo, a gente vai regando aquilo, vai colocando nossa atenção. Vou lendo um monte de notícias, vou assistindo um monte de coisa, assistindo todos os vídeos do WhatsApp, que eu acho que abre assim, até Perfeito. pula, assim, tanta coisa. É, Então, eu coloco minha atenção. exato. Uhum. Efetivamente está pesado, mas eu escolho isso chegar e eu não me sintonizar. Isso tem sido algo. E a energia da gratidão, ela possibilita muito isso, né? Acho que você ter fé Uhum. dentro da tua crença, do que faz sentido para você e essa energia da gratidão. Como eu estava falando no começo, nós estamos aqui, nós estamos dentro de casa, né? Se você está aqui assistindo a gente é porque você provavelmente teve comida aí no teu café da manhã, você tem a internet, você está num lugar seguro. Tudo isso são coisas para se agradecer. Até inclusive eu tenho feito muitos estudos, tenho o que a gente fala no yoga é o sadhana, né? Eu crio a minha rotina, grande parte da minha manhã até a parte da hora do almoço eu tenho tirado para mim. Então, eu tenho trazido esse momento onde eu faço minha prática do yoga, eu faço a minha meditação, eu danço, eu pauso um pouquinho para tomar meu café da manhã olhando aqui, né, o jardim, e isso tudo me auxilia. E eu tenho feito momentos também de estudos, e uma das coisas que eu estava estudando ultimamente falava justamente isso, né, o quanto que a energia da gratidão ela é uma vacina natural que a gente pode criar dentro de nós. Então, quanto que a gente está aqui com medo de coisas por fora, mas a gente não está alimentando positivamente, né, algo que é importante e necessário para nós. Então, isso é uma escolha, né? O que você É escolhe se sensacional. sintonizar? Sensacional. E cada... Perdão, pode falar. E, claro, fica à vontade. Desculpa, eu cortei. Não, eu só ia comentar que uma das coisas também que veio nesses estudos é que para cada coisa difícil que você se sintonizar, né? Estamos num momento difícil, mas tente buscar pelo menos 5 a 10 coisas boas que isso está trazendo. Então, por exemplo, nesse momento que nós estamos, poxa, talvez eu estou tendo possibilidade de ter mais tempo para relaxar, para eu poder ter autoconhecimento, né? Saber me ouvir lá, me escutar, saber quem eu sou, eu poder estar Uhum, mais conectado com meu parceiro, com os meus uhum. filhos. E isso é tão interessante, né, pessoal? Porque se a gente parar para perceber o quanto que a gente tem para agradecer, deu um pequeno delay, mas acho que já voltou. Se a gente parar para perceber o quanto que a gente tem para agradecer, eu tenho certeza que essa lista ela vai ficar muito mais ampla no que você tem para agradecer do que você tem para reclamar.
Eu acho que o próprio fato da gente conseguir acordar, abrir os olhos e escolher a forma com que a gente vai lidar o dia, talvez não diferente daquele amigo, daquela amiga, mas diferente do que a gente foi ontem. Talvez ontem a gente tropeçou, talvez ontem a gente não foi tão maduro emocionalmente em algumas questões, e aí você tem a oportunidade hoje de ser melhor que você foi ontem. Né? E eu acho que isso alivia um pouco, porque quando a gente projeta, olha, eu preciso ser igual àquela pessoa, eu preciso ser igual àquele grande profissional. Não, eu acho que está tão distante. A gente tem um mundo interno de possibilidades, a gente pode conquistar isso diariamente, com essa visita, com esse encontro. Pessoal, para quem chegou agora, a gente está com a conexão lá para Tailândia, lá perto de Bangkok, lá perto das ilhas paradisíacas com a Marcela. A Marcela está trazendo para a gente um tema bem interessante. Visite a sua casa, um mergulho nas possibilidades do ser. Eu pedi, vamos ver se ela vai trazer para a gente um exercício, alguma coisa nesse sentido. Vai ter alguma coisa ainda hoje, Marcela? Marcela deu uma travadinha. Sim? Ah, legal, legal. Muito bom. Marcela, e me diz uma coisa. É, é importante. Legal, legal. Olha, pessoal, só para a gente se conectar aqui, nós começamos 9h30, tem aí já meia hora, né? A gente vai até 10h30, certo, Marcela? Uma hora de bate-papo nessa live. Depois essa live fica 24 horas, mas se você chegou agora, por favor, mande essa live para mais pessoas, porque às vezes uma reflexão, um ponto, um convite, esse exercício mesmo que é fantástico que a Marcela vem trazer para a gente, pode harmonizar, pode equilibrar, pode dar um sentido bem diferente na vida dessa pessoa que talvez esteja envolvida com todo esse contexto que a gente sabe que se ficar só imerso nesse contexto, além do problema que é fato, né, isso pode gerar outros tipos de problema, que é por isso que a gente está aqui e é por isso que a gente está com a Marcela também, contribuindo brilhantemente, com certeza. Marcela, quer introduzir um pouquinho desse exercício para a gente refletir, depois iniciar a prática? Fica à vontade. Eu acho que é interessante trazer assim, a ideia de eu trazer esse exercício, porque assim, a gente está muito focado em vamos lavar a mão, vamos passar um gel, vamos limpar tudo, e a gente esquece de limpar a nossa mente. E ela é talvez Show. tanto. Marcela, posso fazer um pedido? Ô, Marcela. Uhum. Marcela, posso fazer um pedido? Tá dando uma travadinha. Você se importa de derrubar e entrar de novo para a gente pegar uma conexão melhor? Enquanto isso, eu vou conversando com o pessoal, que a gente vai iniciar a prática e tá dando uma travadinha. Se você puder sair e entrar de novo, talvez pegue uma conexão melhor e para não travar tanto para o pessoal já tá antenado nessa prática. Pode ser? Pessoal, então só de novo, eu reenvio o convite para você. Pessoal, segurem aí, a Marcela está saindo um pouquinho, ela vai voltar para passar a prática para a gente. Rita, Cássia, eu já vi, está travando mesmo. Pessoal, a gente está com conexão lá da Tailândia, Marcela, ela está trazendo para a gente uma prática de reconexão com o ser. Começou a travar um pouquinho, né? Claro, devido à internet, a todo esse volume de lives e conexões, que é normal, e também com referência à distância, né? Mas ela voltando aí, já fiquem aí que vocês vão poder praticar
esse contato com essa essência, dessa forma tão tranquila, tão leve que a Marcela vem colocando para a gente. Pessoal, quem for chegando, por gentileza, mande um oi. Tudo bem, Luciana? Bem-vinda. Obrigado por participar das lives, viu, Luciana? Sejam bem-vindos todos. A gente está aqui com a Marcela. Marcela, que é terapeuta transpessoal. Tudo bem, coach Ju Cerqueira? Tudo bem? Também presente em muitas lives. Mi31 Lima, tudo bem? Seja bem-vinda. Pessoal, quem for chegando, manda um oi. A gente está com a Marcela voltando aí para fazer a última parte agora do nosso bate-papo, que é justamente a parte da prática, a parte do exercício, para esse exercício nos ajudar com essa reconexão interior, tá bom? Então, se você chegou aí agora, segura um pouquinho, que a Marcela já está voltando, a gente está buscando aí uma conexão. Aí, a Marcela voltou, fantástico, maravilha, ótimo, ótimo, muito bom. Estava aqui falando com eles, Marcela, para não sair, a gente está na parte da prática agora com a Marcela. Mande para mais pessoas, compartilhe essa live para chegar até mais pessoas. E já estou devolvendo a palavra para a Marcela, que é ela que vai nos ensinar agora como se conectar. Fique à vontade, Marcela. Certo. Então, assim, você pode fazer essas práticas em casa. E a ideia, então, da mesma forma que você está ali o tempo inteiro lavando a mão, passando álcool gel, limpando tudo, faça isso com frequência. Isso vai mudar o seu dia. Como você bem falou, é escolher a frequência que você acorda. Então, se você puder acordar e fazer um exercício como esse, logo ao acordar, você dá o tom para o seu dia. E se você puder fazer isso antes de dormir, também é uma forma de, né, esvaziar os pensamentos para que você tenha um bom sono, que também é reparador. Então, assim, você vai auxiliando de diversas formas, né, o teu corpo a estar melhor e passar por isso. Então, eu vou pedir para todo mundo fazer o exercício de uma respiração, porque isso é a coisa mais simples e a mais sofisticada que nós temos dentro de nós. E quando a gente começa a sentir, né, qualquer questão de preocupação, de medo, é onde, primeiramente, a gente já começa a trazer tensão. Então, se você puder perceber, né, quando a gente está com medo, deixa eu tentar baixar um pouco a câmera para vocês verem mais aqui. Quando a gente está com medo, a gente vai deixando a respiração curta, né? A gente vai respirando pouquinho e isso não ajuda. Isso a gente não esvazia todo o ar que já não precisa e a gente vai levando tensão para o nosso corpo. Então, o primeiro exercício, começou a perceber que tá mais nervoso, que tá mais ansioso, né? Ouviu alguma notícia, algo te pegou, pausar e fazer esse primeiro movimento de... Sabe? Como se você puxasse tudo com som, soltar, com força, solta tudo. É como se você esvaziasse primeiro. Solta, né? Façam, pessoal. Distensiona tudo. Então, 3 respirações dessas, para aí sim você começar intencionalmente a fazer uma respiração mais profunda e inteira. A gente vai imaginar que nós somos como se fosse uma jarra de água, né? Então, eu vou tentar colocar o computador um pouquinho mais para trás para ver se vocês conseguem me enxergar melhor. Deixa eu ver aqui, peraí. Então, imagina como se nós fôssemos uma jarra de água e você vai encher essa jarra lá de cima até embaixo. Então, conforme você vai inspirar, você vai encher lá o seu espaço da barriga primeiro e depois o meio do peito e, por fim, essa parte aqui até o tórax, né? O meio do tronco, perdão, e depois o tórax. Então, você vai enchendo lá, primeiro a barriga, depois essa parte do meio do tórax e, por fim, o peito. E depois a gente vai fazer um movimento contrário. Esvazia completamente. Então, é importante colocar atenção nisso, porque é tão simples, mas a gente respira errado grande parte da nossa vida. Só desse pequeno movimento, que a gente pode fazer a qualquer momento, a gente muda o nosso estado de espírito. Então, se eu posso puxar em 4 tempos, então eu puxo 1, 2, 3, 4. Pauso por 2 segundinhos e eu vou soltar o dobro. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Solta, né? Força a sair. Porque uma grande questão que acontece, as pessoas elas dizem quando elas estão nervosas que elas estão com falta de ar. E na verdade nós estamos com excesso desse ar antigo. Então fazer esse movimento desse soltar com intenção, soltar com mais tempo o ar que estava ali dentro é muito importante. Senão a gente vai ficando com toxinas e isso vai tensionando o nosso corpo e não ajuda. Essa respiração curta, ela não ajuda nosso estado de espírito a estar mais tranquilo. Então esse é o primeiro Marcela, exercício. Tá travando ainda? não. A respiração, inclusive, ajudou a conexão, porque tá fantástico agora. Acho que até a conexão ficou mais calma, ficou mais tranquila. Que bom. Então, esse é um exercício que a gente pode fazer o tempo todo. Começou a perceber, faz aquele primeiro, né? E depois se convida a respirar inteiro, profundamente. 1 minuto é o que eu consigo fazer, 1 minuto tá ótimo, é melhor do que nada. Conseguir pausar por 5 minutos, melhor ainda. Poxa, eu consigo tirar 15 minutinhos. Maravilha, tá? Então, esse é um primeiro ponto. Sempre que for fazer, atenção para deixar o peito aberto, porque a gente tem muito o costume de deixar a coluna, né, os ombros caídos e a coluna torcida. Então, a gente está aqui pressionando o nosso coração, que é o nosso chakra cardíaco, que inclusive é ele que nos permite ter toda essa amorosidade, essa fé, essa gratidão que a gente estava falando antes, que é essa medicina aí, né? Esse vacina interna para dar esse boost na nossa imunidade. Então a gente precisa estar sempre com o peito aberto, gira os ombros para trás, né? E coluna ereta, porque a gente auxilia o fluxo energético a fluir livremente, né? Então esse é o primeiro passo. E você pode sentar aí na sua casa, né? E fazer isso. E eu vou convidar vocês a aprender um mudra. A gente não precisa saber nome, não é para a cabeça, é para a gente trazer para auxiliar. Então, você pode unir, né, os seus dedos, entrelaça os seus dedos e você vai trazer ele aqui pro espaço do seu coração. Então, só isso, esse o mudra, ele vem do yoga e ele está aqui contando para o nosso corpo, ele está convidando o nosso corpo a estar nesse estado energético tranquilo, né? Então, a gente está fazendo várias coisas, trazendo a respiração, trazendo a postura física, trazendo esse mudra para nos auxiliar, né? Para esse retorno aí da casa dessa forma tranquila. Então, se tiverem alguma dúvida, podem colocar aqui, mas a gente já pode, então, começar. Se você conseguir colocar uma música tranquila, geralmente isso pode te auxiliar, né, para criar mais esse ambiente, às vezes um incenso, o que for positivo para trazer essa aura, né, para você entrar nessa energia. Então, com os dedos entrelaçados, mãos lá no coração, traz essa inspiração profunda, enche lá o espaço da sua barriga, fecha os olhos e simplesmente se entrega para esse momento. Se entrega para que o aqui e agora você esteja apenas fazendo esse exercício. Que você possa estar com esse estado de espírito aberto e entregue, onde você escolhe intencionalmente vibrar numa energia mais positiva, mais elevada. Então, você escolhe intencionalmente o retorno aí para sua casa. Então, com os olhos fechados, vai inspirando cada vez mais profundo. Cada vez que você expira, o seu corpo vai ficando mais e mais relaxado, mais solto. E você vai estando mais conectado com você mesmo. Talvez esse seja um movimento tranquilo, talvez seja algo conhecido por você, talvez seja algo que seja novo, um pouco talvez desconfortável se é uma primeira vez, mas se dá essa oportunidade de estar apenas
aqui e agora com você. Então, dentro dessas inspirações profundas, lembrando de soltar com bastante força para esvaziar esse espaço aí do seu coração, do seu tórax. Você vai imaginar uma cor verde aí nesse seu espaço do coração. A gente está trabalhando com as frequências dos chakras. Então, imagina que aí no seu espaço do coração, você tem essa cor verde vibrando. Sente essa energia reverberando para você. E traz conscientemente essa abertura para revisitar esse seu templo sagrado, esse seu espaço interno. Esse local que vai, nos acompanhar para a vida toda, que muitas vezes a gente não está acostumado a estar. Então relembra que aí dentro tem todas as possibilidades do seu ser. E você pode intencionalmente escolher estar conectado com o seu coração, com a sua melhor versão, com a amorosidade. Abra o seu coração para receber você. Para receber amorosamente. Para que esse seja um espaço de retorno, de nutrição. Que seja um espaço para que você possa sempre descansar e estar melhor. Onde você possa acessar todo o seu conhecimento, a sua sabedoria. Onde você possa retornar para a sua essência e realmente saber quem você é. Respira nesse espaço. E vai deixando cada vez mais confortável essa postura. E sinta um amor incondicional por quem você é agora. Sinta compaixão pelo momento que você está passando. Talvez ele não seja um momento tão simples. Sinta gratidão por você estar se escolhendo nesse momento, olhando para você. Sinta gratidão por você ter uma casa, comida, por você estar seguro nesse momento. Sinta gratidão e amorosidade pelas pessoas ao seu redor. Talvez elas não estejam fisicamente, mas aquelas pessoas que você possa contar. E agradeça por tudo que você tem até agora. E apesar de todo esse momento de adversidade, de dificuldade, você escolhe acessar a sua melhor versão para lidar com tudo isso. Você escolhe estar conectado nesse espaço de luz, de crescimento, que vai apoiar você a passar por isso e trazer os ensinamentos nesse momento planetário. Então, inspira aí no seu peito, imagina que toda essa energia verde é como se fosse um cristal lá no nosso timo. E ele vai, a cada inspiração, se preenchendo dessa energia amorosa que nós temos. E vai, a cada expiração, se espalhando para cada célula do nosso corpo. E a gente vai se conectar cada vez mais com essa energia de amor, de compaixão, de gratidão, de generosidade. Nós nos tornamos essas sensações, nos tornamos amor. Nós voltamos à nossa essência. E conforme nós vamos vibrando essa emoção, essa sensação, nós sentimos que todo o nosso corpo reverbera essa cor verde.
nós estamos seguros no aqui e agora. E por cuidarmos de nós, por nos escolhermos, por estarmos bem, nós podemos enviar essa energia para as outras pessoas. Então, nesse momento, abre as suas mãos, inspira e leva essa energia aí para o mundo. Leva essa energia para as outras pessoas, para todo mundo que está precisando nesse momento também, né, de boas vibrações, que eles também possam aproveitar esse momento para revisitar esse espaço sagrado, essa casa, para que eles possam ver todas as possibilidades que eles têm dentro deles mesmos. Só basta fechar os olhos, basta respirar, basta se conectar com o seu coração. E agora, tomando uma inspiração profunda, leva suas mãos em prece em frente ao seu peito. E mais uma vez, agradece a você por estar aqui agora, por estar conectando, né, com a sua casa, por estar se abrindo a essa possibilidade de se ouvir, de retomar qual que é o seu ritmo, qual são as suas vontades, o que é a sua identidade, qual é a sua essência. Sabendo que você pode revisitar esse espaço sempre que necessário. E o seu centro, o seu coração está sempre aí para você. E ele pode sempre te acolher nos momentos mais difíceis. E você sempre pode sair melhor desse reencontro, desse revisitar a sua casa interior. Então agradeça esse espaço, agradeça a você. E mais uma inspiração profunda. E vai soltar daquela primeira forma que a gente aprendeu. Solta. E relaxa os ombros. Chacoalha um pouquinho a sua cabeça, mexe os dedões dos pés e das mãos. E aos pouquinhos vai voltando para o aqui e agora. E percebe como é que está a sua respiração, como é que está teu estado de espírito, como é que estão os teus pensamentos, como é que está você ao revisitar aí seu espaço sagrado. Como é que você está se sentindo, Levi? Sensacional. Muito bom. Você sabe que eu já tenho nas meditações até um lugar que eu vou deixando esse lugar cada vez mais minha cara. Sim, sim. Ele é no alto de uma montanha e olha para baixo num lago bonito que corre. E aí eu vou abrindo um pouco também das percepções visuais, auditivas, sinestésicas, gustativas, olfativas. E vou embora. Às vezes eu fico 20, 30 minutos ali. E é bom, é como se fosse uma limpeza. Esse exercício que você trouxe é fantástico, né? A voz, olha a voz. Já está até diferente, né? Pessoal, se vocês gostaram, mandem coração, é a forma da gente aplaudir a Marcela por toda essa contribuição. Mandem muitos corações, mandem carinhas boas aí. Essa energia não tem limite, ela vai até ela, né? Esse fuso horário não limita, essa distância de 13 mil quilômetros não limita também. E gratidão imensa, Marcela. Muito bom, muito bom. É muito bom vocês sentiram aí, né? Esse acalmar que essa atividade traz. E, de novo, né? Ela... Só fechar os olhos, reconectar aí dentro, soltar e se permitir a estar nesse seu espaço. Isso faz uma baita diferença para você, mas também principalmente para as pessoas ao seu redor. Porque elas também vão ter uma melhor versão sua. E imagina que é aquela coisa do sorriso. Conforme você sorri, você contamina os outros. É uma outra forma positiva, né, vamos dizer, de contaminação. E essa a gente quer que se espalhe. E olha que interessante, né, pessoal? Quando a gente coloca um sentimento no nosso coração verdadeiro, ele não tem barreira. Então esse exercício da Marcela colocar nós em contato com o nosso coração e depois com a melhor das emoções, expandir, mandar isso para que a gente precisa, para quem está precisando nesse momento, isso é fantástico, porque não tem barreira, não tem parede, não tem espaço,
isso vai para todo lugar. E quanto mais vai, mais volta para a gente, né, Marcela? Claro, lembrar que tudo é vibração. Então, conforme eu vibro, eu tô ali como um espelho e é o que eu vou receber. Então, esse cuidado é muito importante. O que é que você está vibrando, o que é que você está, né, atraindo, como é que está o seu dia. É um bom termômetro. O seu dia está sendo bom, está sendo gostoso ou ele está pesado. Então, é olhar aí dentro, revisitar o que que você tem pensado, o que que você tem falado. E é interessante porque é como se fosse assim, você está disposto a pagar esse preço do estar vibrando nessa energia não tão boa? E é uma escolha. Então, você pode pausar, né? Se reconectar aí sempre que você precisar, fazer esses exercícios, fazer né, de Deu uma travadinha agora, Marcela. Pessoal, deu uma travadinha no final, na conexão. Vou tentar pedir para a Marcela sair e entrar de novo para que a gente finalize esse bate-papo. Mas se você puder fazer esse movimento, isso, sair e voltar, pessoal, olha que fantástico exercício simples. A Marcela já está voltando para a gente fazer esse fechamento. Aliás, a gente tem aqui poucos minutos para fechar, para ficar no tempo certinho da live. Espero que vocês tenham gostado. Marcela, fantástico. Olha que exercício simples que a gente pode tanto se conectar com a nossa essência, nos sentir bem. E à medida que a gente se sente bem, a gente consegue distribuir isso para as outras pessoas também, para o mundo, para aquelas pessoas queridas. À medida que a gente vai exercitando isso, e no seu tempo, 1 minuto, 2 minutos, conforme você vai se fazendo bem também, você consegue oferecer o bem para as pessoas. E como é nossa casa, ela tem que estar limpa. À medida que a gente vai nutrindo no dia a dia de notícias ruins, de pensamentos acelerados, de situações às vezes impotentes que o mundo coloca nas nossas costas, a gente não precisa só limpar a nossa casa física, mas a nossa casa emocional também. Então esse exercício da Marcela foi fantástico. Marcela voltou. Marcela, nós temos 2 minutos aí para fazer um fechamento, então fica um para você, depois um para mim. Fica à vontade. Eu quero agradecer muito, Marcela, sua atenção, a sua experiência, esse compartilhar com a gente, várias carinhas de sorriso, de coração para você, para a gente nesse momento, né? Dessa forma que a gente está contribuindo e levando um pouquinho de amor, de um pouquinho de gratidão, um pouquinho desse exercício para as pessoas. Fica à vontade, Marcelo. Eu que agradeço, para mim é uma honra de novo estar aqui, contribuindo de alguma forma. A gente nunca imagina, né, quando a gente se coloca ali a serviços, abre e traz esses convites para as pessoas, realmente isso pode fazer a diferença, nem que seja num minutinho, né, para aquela pessoa. E espero que ajude outras famílias aí, né, a estarem melhores, outras pessoas a voltarem aí para o seu centro e passarem por esse momento de uma forma melhor. Se alguém ficou com alguma dúvida, eu fico super à disposição. Se quiserem, né, perguntar alguma coisa do que eu guiei, me procurem lá no Despertar Essencial. Né? Isso. E eu fico aqui à disposição sempre para o que precisar. É uma honra, né, estar sempre contribuindo, é parte da minha missão mesmo. Daqui a pouco eu vou começar mais uma live que eu tenho feito cada dia da semana. Esse dia estou sentindo bem dessa, né, de contribuir, porque os resultados são muito legais de ver as pessoas realmente ganhando, né, crescendo e se beneficiando com isso. Então eu agradeço pelo convite, foi uma delícia. Espero que depois me contem, né, me mandem mensagem dizendo se vocês meditaram, se, né, conseguiram aí manter a casa interior limpa. Perfeito. Pessoal, mandem corações se gostaram. Muito obrigado pela participação de vocês. Essa live vai ficar gravada por 24 horas lá no Instagram. Sigam Marcela, @Despertar Essencial. Marcela tem um trabalho fantástico, ela tem muito conhecimento, ajuda muitas pessoas, e é por isso que quanto mais ela contribuir, mais isso volta para ela e para a gente também. Marcela, muito obrigado, viu? Fica com Deus, um grande abraço para você. Pessoal, sintam-se abraçados também, um ótimo dia e pensem, à medida que você nutre seu interior, você consegue também nutrir o seu exterior. Pense nisso. Marcela, um grande abraço, muito obrigado pela parceria e até a próxima, viu? Vai ser chamada.